Ganhei ação contra o INSS. Como saber se estou perto de receber? Isso é um assunto muito importante que hoje a gente vai falar aqui. Eu acionei judicialmente o INSS e como é que está a minha ação? Você ganhou uma ação contra o INSS, mas até agora o dinheiro ainda não apareceu. O processo está parado há meses. Você entra no sistema, olha aquelas movimentações, cheia de palavras difíceis e pensa, né? O que está acontecendo? Será que finalmente está chegando a hora de eu receber? Porque são muitas informações que estão ali e muitas são jurídicas. Pois hoje eu vou te mostrar as principais movimentações que você precisa procurar no seu processo para entender se a vitória já está praticamente consolidada e principalmente se já entrou na fase de receber os atrasados, que é o mais importante, é quando que nós vamos receber esses atrasados. Fica comigo até o final porque eu também vou te explicar uma diferença que muita gente confunde e que pode fazer você criar uma expectativa errada sobre o seu dinheiro. Isso é essencial a gente estar sabendo o que acontece no processo. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao Direito do Aposentado. Aqui a gente explica o direito para você. Aqui a nossa missão é muito simples. Pegar aquela informação complicada da Previdência Social e da Justiça e explicar de um jeito que você consiga entender. Eu sou advogado, mas aqui eu não uso juridiquês. E eu faço questão de dizer uma coisa. Eu não estou aqui para vender esperanças falsas. Não é, eu estudo muito para vir aqui gravar um vídeo. A internet está cheia de vídeos prometendo dinheiro, dizendo que determinado benefício está garantido, ou que determinada movimentação significa pagamento, que vão pagar o 14º, que você vai receber um dinheiro extra. Não é isso. Aqui eu trato a verdade. Eu prefiro fazer diferente. Aqui eu trato com a verdade. Eu peneiro as informações, eu confiro o que realmente importa e procuro separar informações verdadeiras de promessa que pode criar uma expectativa falsa no aposentado e no pensionista. Aqui eu só trabalho com a verdade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E isso é importante. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora nesse canal, é de graça. E já ative o sininho aí, para cada informação que chegar, você recebe a notificação. Nós temos uma meta aqui, e é grande a meta, chegar a 1 milhão de inscritos. Ajudando os aposentados e pensionistas a entender melhor o seu direito. A minha meta é isso, é ter os aposentados confiantes no que eu falo aqui. E você pode fazer parte disso, tá bom? Mas o primeiro sinal que eu quero falar hoje é o trânsito em julgado. O que é esse trânsito em julgado? Vamos começar por uma das expressões que mais aparece nos processos. Às vezes o advogado diz transitado em julgado. O que é isso, transitado em julgado? Né? O que significa essa palavra? Esse momento do processo, o que é? De maneira simples, significa que aquela decisão chegou a um ponto em que não há mais recursos cabíveis para discutir aquela questão nos termos daquele processo. Ou a Previdência Social, ou o próprio beneficiário, chegou ao fim. É uma notícia muito importante para quem ganhou uma ação. Se você ganhou uma ação judiciária, transitou em julgado, a Previdência Social não pode mais fazer mais nada. Mas atenção, o trânsito em julgado não significa que o dinheiro já vai estar na sua conta. Não é isso. Essa é uma das informações que eu quero deixar muito clara neste vídeo. Transitou em julgado, eu já vou receber? Não, calma aí. Porque você pode ter uma decisão definitiva e ainda precisar passar pela etapa de cumprimento da decisão. A Previdência Social perdeu, mas agora tem um outro processo de cumprimento dessa decisão. E aí chegamos ao segundo ponto. O segundo sinal que eu vou te falar agora, que é o cumprimento de sentença e cálculos dos atrasados. Aí a Previdência Social perdeu, transitou em julgado, agora vamos para a segunda parte, que é os cálculos. Depois que existe uma decisão definitiva, começa a etapa de fazer aquilo que a sentença determinou. E quando existem valores atrasados para receber, começa uma discussão muito importante,
Porque até ali foram discutidos o processo, transitou em julgado, agora vamos ver os valores. Quanto exatamente o INSS deve pagar? É aquilo que podem aparecer movimentações relacionadas a cumprimento de sentença, apresentação de cálculos, manifestação sobre cálculos, impugnação, homologação dos cálculos, tudo isso é nos cálculos. Eles vão apresentar, a gente pode contestar, a Previdência também pode contestar. E aqui existe uma coisa que o aposentado precisa entender definitivamente. Ganhar a ação e saber quanto você vai receber são coisas diferentes. Você ganhou a ação. Agora, quanto você vai receber é outra situação. Você pode ter ganhado o direito, mas ainda existir uma etapa para definir os valores dos atrasados. Eu estou sendo bem didático aqui, bem tranquilo. Por isso, se você entrar no processo e encontrar apenas a expressão trânsito em julgado, não pense automaticamente, pronto, amanhã o dinheiro está na minha conta. Estou sendo bem tranquilo, passo a passo, sem juridiquês para você entender. Porque pode não ser assim, transitou em julgado, amanhã o dinheiro vai estar na conta. Não. Ainda pode existir uma caminhada até a requisição do pagamento. Até a requisição. Agora vamos para o terceiro sinal, o RPV ou precatório. O RPV quando é valores pequenos, precatório quando é mais de 60 salários mínimos. Porque agora chegamos a uma etapa que merece muita atenção. Porque às vezes pode demorar mais, conforme os valores. Se depois dos cálculos aparecer algo como RPV expedida, RPV atuada, ou uma movimentação relacionada à requisição de pequenos valores, que é o RPV, requisição de pequenos valores. Isso significa que o processo avançou para uma etapa muito mais próxima do pagamento. Aí sim, quando falou em RPV, atuação, aí existe uma diferença importante. Em regra, os valores de até 60 salários mínimos entram na modalidade do RPV. Até 60 salários mínimos é quase que o pagamento é imediato. Acima desse limite, em regra, estamos falando de precatório, demora mais tempo. E atenção para outra informação e muito importante, é relevante saber disso. Não confunda a sentença com a requisição de pagamento. São coisas diferentes. A sentença é uma coisa, a requisição de pagamento é outra. Uma coisa é o juiz reconhecer o seu direito. Ele reconheceu que você tem direito. Outra coisa é o processo chegar ao momento em que o valor devido é requisitado para pagamento. São coisas diferentes, momentos separados. Essa diferença parece pequena, mas para quem está esperando um dinheiro há anos, ela é enorme essa diferença. É muito. Agora vamos falar e quanto ao tempo da demora do RPV, que é os valores mais baixos. Aqui também precisamos tomar cuidado com as promessas que aparecem na internet. E tem muita promessa na internet. Eu sempre digo, promete muito, mas entrega um pouco. Você pode ouvir assim, ó, saiu o RPV, em tantos dias o dinheiro estará na sua conta. Muita calma mesmo. Mas a informação correta precisa considerar a data do protocolo, da requisição e os procedimentos do tribunal responsável pelo pagamento. A gente precisa saber disso, a data e o tribunal responsável pelo pagamento. Em regra, o RPV tem um prazo de até 60 dias para o pagamento, contando conforme as regras aplicáveis após o protocolo da requisição, conforme a data do protocolo. Começa a contar os 60 dias. Por isso não basta olhar apenas para a sentença, porque muitas vezes a sentença aconteceu numa data, mas pode levar mais 2 meses para isso começar a correr. Você precisa saber, o RPV foi realmente expedido? Foi protocolada? O tribunal já liberou o pagamento? Essas 3 situações precisam ser, porque essas são perguntas muito importantes, porque daí a gente se coloca direitinho no tempo para saber quando que vai sair o pagamento. O quarto sinal, pagamento e liberação do valor. É quando vai liberar o valor. E chegamos naquela etapa que todo aposentado está esperando. É botar o dinheiro na conta, botar o dinheiro no bolso, pegar o dinheiro ali, que é o pagamento. Quando o tribunal informa que o valor foi pago
ou disponibilizado, você está diante de uma situação completamente diferente daquela do processo que ainda está discutindo o direito. Aí não está mais discutindo direito. O juiz já disse que você tem direito, já fizeram as contas e já estão liberando a grana. Dependendo do caso e do tribunal, o crédito pode ser disponibilizado por instituições financeiras indicadas para esse tipo de pagamento. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, são os bancos mais próximos para pagamento. E é justamente aqui que você precisa olhar o processo com atenção. Sempre olhando o processo, ter o número do processo, se tiver o advogado, ligar para o advogado. Não basta alguém falar, o seu processo ganhou. Não adianta, porque ganhou, mas a gente não sabe o momento que vai ser o pagamento. A pergunta correta é, em que fase está o pagamento? Ganhar o processo eu sei que eu ganhei, mas em que fase está o pagamento? Porque aí sim, agora faça isso no seu processo. Eu vou te dar um passo a passo. Pegue o número da sua ação. Pega o número dela. Entra na consulta processual na Justiça Federal ou do tribunal responsável pelo seu processo. E procura pelas movimentações mais recentes. Você vai colocar o número do processo, vai clicar na lupa e vai aparecer o seu processo. Aí você vai olhar ali. Você pode encontrar a expressão como o trânsito em julgado, que eu falei ali de primeira, que o juiz já disse que você tem o direito, o cumprimento de sentença, que é quando o juiz diz cumpra-se o que foi decidido, que é o pagamento, mas depois tem os cálculos, aí vão fazer os cálculos, depois que acertou todos os cálculos, daí tem a homologação e depois o RPV ou o precatório. RPV até 60 salários mínimos, acima de 60 salários mínimos, precatório. E depois o pagamento. Levantamento ou liberação do valor, que vai indo. Se você não entender alguma dessas palavras, não precisa ficar desesperado também, porque isso aí o advogado está mais conhece melhor isso aí. É muito menos sair entregando dinheiro para alguém que apareceu prometendo liberar seu benefício. Não faça isso, não faça isso, não precisa pagar ninguém. Converse com um advogado que acompanhe o seu processo, sempre com um advogado que acompanhe o seu processo. Se outro advogado ligar, se alguém da internet, se alguém, um WhatsApp, não é com teu advogado. Ele tem acesso ao histórico completo da ação e pode explicar exatamente em qual etapa você está. Só o seu advogado faz isso. Só o seu advogado. Não confie em mais ninguém. Você pagou um profissional para fazer esse trabalho. Agora eu quero fazer um pedido especial para você. Se esse vídeo está te ajudando você a entender uma coisa que ninguém tinha explicado direito, deixa o seu like agora aí. Eu estou usando aqui a questão mais didática para passar para ti aqui. E se você conhece um aposentado, pensionista ou familiar que está esperando receber o atrasado de uma ação contra a Previdência Social, compartilhe esse vídeo no WhatsApp da família, lá para o seu amigo, bota no seu grupo, no Facebook aí, para fazer uma propaganda desse canal aqui que trabalha com a verdade. Pode ser que essa informação chegue justamente a uma pessoa que está olhando o processo todos os dias e não consegue entender o que está acontecendo. E qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários que eu te responderei. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no Direito do Aposentado, que aqui nós trabalhamos diariamente com informações diretas, sem juridiqueza. Nós estamos construindo uma comunidade com uma meta muito grande, que é levar as informações para os aposentados, pensionistas, para o trabalhador em geral. É isso que a nossa meta aqui nesse canal, trabalhar com a verdade. Qualquer dúvida que você tiver, ou qualquer incoerência que você encontrar nesse vídeo, você pode colocar nos comentários. Porque aqui a gente bota a cara para tapa também. Se você achar alguma coisa que está errado aí, você pode colocar, não, eu acho que isso aqui está errado. Eu respondo. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Se você ganhou uma ação contra o INSS, não deixe que a ansiedade faça você acreditar em qualquer informação que aparece na internet. Muita tranquilidade. Nos comentários aí, deixa de que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero deixar aqui um grande abraço a todos e fique com Deus e até o próximo vídeo.